91. Reliazewit capítulo 581 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Tarde da noite, Wendy chamou todas as outras bruxas para o seu quarto. O quarto ficou repleto de bruxas. Era como um déjà vu. Um ano atrás, Wendy havia feito a mesma coisa. Ela reunira todas as bruxas para informar sobre a situação em Vila Fronteiriça e sanar suas preocupações. Um tempo atrás, apenas 7 de suas irmãs foram capazes de escapar das terras selvagens. As bruxas que sobreviveram ficaram todas traumatizadas e incertas sobre o futuro. Muitas vieram para a Vila Fronteiriça com a mentalidade de nós já sofremos tanto que qualquer coisa que vier é lucro. Para elas, sobreviver já era difícil, ainda mais com a igreja em seus cangotes. Desta vez, os olhares e sentimentos de todas no quarto estavam completamente diferentes dos de um ano atrás, de modo que o foco não era mais a sobrevivência, mas sim a conservação de suas vidas pacíficas. Não havia mais a opressão e a hostilidade que se via vindo das outras pessoas. Também não havia mais a preocupação sobre comida e segurança. Em essência, este lugar havia se tornado a montanha sagrada das bruxas. Wendy rapidamente contou sobre o conteúdo da carta secreta, fazendo com que o local caísse em silêncio. Será que Sua Majestade vai ganhar? Após um tempo, Luna perguntou bem baixinho. Eu estou disposta a passar todo o meu tempo gerando eletricidade para ele, se necessário. Fala sério, você só iria dar mais trabalho a ele. Sua pestinha. Lily sorriu desdenhosamente. Pestinha. As bruxas no quarto começaram a rir. Agora que a primeira pessoa havia falado, mais e mais vozes soaram no quarto. Eu vou trabalhar ainda mais duro na produção de licor branco. Evelina assegurou-se. Mas será que precisaríamos de tanto licor assim na guerra contra a igreja? Ah, é. Eu acredito que Sua Majestade vai ganhar. Não teve aquela vez que Carter conseguiu ferir cinzas que é uma extraordinária? Beija-Flor destacou. E os guerreiros do exército da punição divina não são tão poderosos quanto cinzas. Sério? Até mesmo a invencível cinzas perdeu. Pluma, que raramente falava, parecia surpresa. Não consideraria uma derrota. Carter ficou inconsciente e Cinzas ficou completamente incapacitada. Foi mais como um empate. Até onde eu sei, não foi uma luta justa. A gata entrou na discussão. Se ela tivesse usado uma arma equivalente à de Carter, Cinzas teria muito mais vantagem. Mas Ilha Adormecida só tem uma extraordinária, enquanto Vila Fronteiriça tem milhares de soldados com armas. Irmãs, a conversa de vocês está indo na direção errada. Pergaminho balançou a cabeça em desaprovação. O foco de nossa conversa é sobre a igreja e Sua Majestade. Wendy quietamente suspirou em alívio. Apesar de ansiosas, ninguém parecia receosa de lutar contra a igreja. Isso seria completamente inconcebível há um ano, quando o poder da igreja parecia inabalável, como uma gigantesca montanha. Nenhuma das bruxas que ousava lutar contra ela era capaz de sobreviver. Elas tinham que se esconder em diversos lugares e só conseguiam se livrar da perseguição do inimigo em lugares isolados, como a montanha intransponível. Claro, essa mudança de mentalidade foi, em sua maior parte, devido ao fato de que Sua Majestade nunca havia perdido uma batalha. Falando de maneira geral, esta guerra será crucial para o futuro da União das Bruxas. Wendy expirou fundo. Vocês já pensaram no que vai acontecer se Sua Majestade derrotar a igreja? Todas no quarto ficaram em silêncio, mas um brilho indescritível irradiou de seus olhos. Todo o reino, e talvez até todo o continente, vai se tornar um lugar seguro para as bruxas viverem. No território de Sua Majestade, seremos capazes de criar um novo mundo, unidas e com o apoio das pessoas, onde todas e todos poderão gozar da mesma honra e status. É algo que Sua Majestade já falou diversas vezes, mas eu nunca pensei que isso poderia estar tão próximo. Wendy parou por um momento antes de continuar, porém, considerando o jeito que Sua Majestade faz as coisas, sugiro que não trabalhem tão duro assim. Só trabalhem como vocês trabalham normalmente. Não falharemos se mantivermos essa confiança. Ela não compreendia ideias muito complexas, nem era a bruxa mais capaz e brilhante da União das Bruxas. Agora que Sua Majestade havia colocado a cargo da União das Bruxas, ela simplesmente fazia o melhor que podia. Toda vez antes de alguma expedição, Sua Majestade fazia um discurso eloquente e motivador para o primeiro exército. Wendy não conseguia pensar em um jeito de inspirar as bruxas que funcionasse tão bem quanto o discurso de Sua Majestade. No final,
Ela sempre escolhia falar o que sentia no fundo do coração. Ser atenciosa é mais importante do que qualquer outra coisa. Ela lembrou das palavras de Pergaminho. Este lugar é nosso lar e servirá como ponto de virada no destino de todas as bruxas. Eu darei tudo de mim. Wendy levantou a mão esquerda e esticou para a frente. Pergaminho foi a primeira a colocar sua mão acima da mão de Wendy. Logo foi Rouxinol, seguida de Ana. Por sua majestade pela cidade de Primavera Eterna. As bruxas se amontoaram num círculo com as mãos unidas. As bruxas da Associação Presa de Sangue hesitaram por um momento, como se estivessem incertas se seriam aceitas por todas, mas logo Ramos as puxou para dentro do círculo. Por convenção, elas só seriam consideradas parte do grupo após tocarem as mãos com as outras bruxas. Eu realmente não queria ter que lidar com essa igreja irritante antes de lutar contra os demônios. Apesar de manifestar seu desprazer, a gata também esticou a mão e se juntou ao círculo. Por último, Wendy retirou sua mão de baixo e colocou acima das mãos de todas. Ela então olhou para as outras bruxas. Pela união das bruxas. Pela eterna montanha sagrada. Depois que as bruxas foram embora, apenas Wendy e Rouxinol permaneceram no quarto. Quando Wendy estava fechando a porta, ela de repente sentiu uma brisa fria passar pelas suas costas. Ela olhou para trás e viu que Rouxinol havia aberto a janela, e que agora estava sentada no peitoril, olhando para o céu noturno. A brisa da noite soprava seus cabelos dourados, enquanto ao mesmo tempo, uma sutil fragrância permeava o ar. Você também está preocupada com a guerra? Wendy caminhou para perto da janela e perguntou. Preocupada? Rouxinol olhou para o rosto de Wendy. Sob o brilho luminoso da Pedra da Luz, uma luz dourada, como a chama ardente, cintilava em suas pupilas. A única coisa que eu tô preocupada é se vou morrer de rir. Rir? Foi nesse momento que Wendy sentiu a aura perfurante que emanava do corpo de Rouxinol. Diferente de todas as outras bruxas, Rouxinol poderia liberar seus poderes mágicos até mesmo quando suas habilidades não estivessem ativas. Para ela, esses poderes já não eram mais coisas elusivas e intangíveis, mas sim funcionavam como lâminas afiadas, criando regiões inacessíveis do espaço. Em suma, era como se seu mundo da névoa estivesse lentamente se alimentado do espaço à sua volta e começando a ganhar força no mundo físico. Desde quando ela chegou em Vila Fronteiriça, essa sensação se tornava cada vez mais forte, e as pessoas ao redor dela estavam notando cada vez mais. Para um inimigo, este seria o maior sinal de perigo iminente. Eu esperei tanto tempo para me vingar da igreja. Rouxinol explicou lentamente. Nossas irmãs, que injustamente morreram nas mãos da igreja, também devem estar esperando ansiosamente por esse dia. O sabor da vingança, do que posso tirar de minha experiência, é verdadeiramente inesquecível. Era difícil imaginar que esta era a mesma mulher que não queria acordar cedo da cama e que insistia em dormir mais 10 minutinhos. Ainda bem que ela não é minha inimiga. Wendy pensou. Wendy esticou a mão e tocou no ombro de Rouxinol. Após contato, aquela aura perfurante desapareceu. Logo depois, ela deu um abraço em Rouxinol e disse, você pode fazer o que quiser, mas lembre-se de cuidar bem de sua majestade. E também de si mesma. Entendeu? Sim. Rouxinol fechou os olhos e respondeu suavemente. Eu vou. Heliaswitch capítulo 582. Assim que a ordem de guerra foi emitida, a cidade de Primavera Eterna imediatamente entrou num estado frenético de trabalho. Sacas de trigo que foram pilhadas da Serra do Dragão Caído rapidamente encheram os celeiros, que antes estavam vazios. Uma parte seria processada em rações para servir de comida aos soldados que participariam da guerra. Além de comida, também havia armas de fogo e munição. Os soldados recrutados durante os meses dos demônios já haviam completado o treinamento básico, e os cadetes que tiveram um maior destaque foram de pronto incorporados nas fileiras do primeiro exército, fornecendo-os novas armas e uniformes. Já os cadetes que tiveram uma performance mediana foram alocados para a força reserva e destinados para uma das cidades de Roland, onde eles substituiriam os veteranos estacionados lá. Deste modo, a força militar da cidade de Primavera Eterna aumentou rapidamente para 5.000 homens. Em teoria, isso os colocaria em igualdade de números com o exército de julgamento. Contudo, devido às limitações na capacidade de transporte, quanto mais longe fosse o campo de batalha da região oeste, menor seria o número de soldados que poderiam participar da batalha, já que mais deles teriam que ser alocados para a parte de logística. Já que Roland assumiu que a operação extração de presas não seria muito difícil,
Ele por fim decidiu mandar 1.500 homens para a missão, com machado de ferro no comando. Nesta expedição, o departamento de conselho, ou de assessoria, seria absorvido pelo primeiro exército, e os membros-chave seriam compostos por nobres, cavaleiros e cidadãos da região de Forte Cancioneiro. Isso incluía Sir Eutec, que era pai de Luz da Manhã, Ferlin Eutec, e Trevor, chefe da guarda pessoal da família Madre Silva. Embora essas pessoas que Roland selecionou não fossem profissionais nessa área, ele acreditava que elas poderiam aprender na prática, e em todo caso, era sempre bom ter mais algumas pessoas provendo conselhos ao comandante. Eles não possuíam nenhum poder oficial para comandar. Estava totalmente a cargo de Machado de Ferro aceitar seus planos e conselhos. Após considerar que o primeiro exército poderia se deparar com as bruxas puras da igreja durante a expedição, Roland decidiu que o Olho da Magia, Sylvie, e a Gaiola do Confinamento, Ife, também iriam com eles. Sylvie poderia detectar poder mágico e alertar o exército acerca da posição inimiga, enquanto Ife poderia capturar as bruxas puras sob certas circunstâncias. Sylvie também traria consigo um sigilo do ouvir, assim ela poderia contatar a cidade de Primavera Eterna a qualquer momento. Como resultado dessas preparações, um exército com estruturas militares modernas, poder de fogo e capacidades comunicativas lentamente começou a tomar forma. A Operação Extração de Presas tinha como principais alvos a Cidade Carmesim, Cidade da Prata e Castelo Intransponível, que eram as 3 cidades mais próximas da região oeste. A preparação para a expedição levou 4 dias. Além de escolher quais de seus confiáveis guardas seriam enviados à antiga cidade sagrada, Roland passou o resto de seu tempo discutindo vários detalhes da guerra com o comandante e o departamento de conselho. Um desses detalhes, que Roland estava achando difícil de resolver, era o local onde eles interceptariam o inimigo. Cada um tinha uma determinada visão sobre esse assunto, e ninguém conseguia chegar a um consenso. O comandante do batalhão de fuzileiros, Brian, estava inflexível acerca de sua posição. Ele achava que o exército deveria interceptar o inimigo na região oeste. A sua razão para tal posição era muito interessante. A batalha terá que acontecer na região oeste, pois assim o primeiro exército poderá utilizar completamente a vantagem que possui em poder de fogo. Com nossos navios a vapor provendo assistência na logística, nós conseguiremos reabastecer a munição e substituir soldados em menos de um dia. Não importa por quanto tempo a batalha se arraste, se adotarmos este método, a vitória será nossa. E também posso destacar que não só isso será vantajoso para nós, como será extremamente desvantajoso para a igreja, pois eles estarão muito distantes da base deles, e se não conseguirem quebrar nossas defesas dentro de um mês, eles não terão mais alimentos. Inversamente, Edith era a principal defensora de que a batalha deveria ocorrer fora da região oeste. Você realmente acha que eles não terão comida? Você sabe quantos crentes incubados há por aí no reino de Castelo Cinza? Mesmo se todas as igrejas fossem queimadas em cinzas, bastaria uma ordem do Papa para essas pessoas trazerem toda a comida que elas tivessem para o exército do julgamento. Além disso, o meado de julho também é a época em que ocorre o amadurecimento do trigo. Contanto que os inimigos ocupem 1 ou 2 cidades, eles certamente terão um suprimento contínuo de comida. E esse ainda não é o pior ponto. Acho que todos aqui já sabem que a igreja possui pílulas da loucura, que podem transformar pessoas normais em monstros, basicamente. Se a situação ficar ruim para eles durante a guerra, eles podem deliberadamente forçar os cidadãos desses locais a consumirem essas pílulas, manipulando-os para lutar contra o nosso exército, a fim de nos desgastar. Nessa situação, o que faremos então? Você não entende nada de armas de fogo e de suas características. Vanner apoiou Brian. Transportar canhões e munição é muito difícil e custoso. Sem falar que armas de fogo não são como espadas, que podem ser usadas várias vezes sem muito cuidado. Uma única batalha requereria muitos navios para reabastecer os suprimentos gastos. E levando em conta a distância, se fizéssemos como você diz e interceptássemos os inimigos antes de eles entrarem em nosso reino, o que faríamos quando a munição acabasse? Eu admito que não sei nada sobre armas de fogo, nem dos métodos específicos que seu exército utiliza numa batalha. O que eu sei é que o objetivo é a coisa mais importante numa guerra. Se nós não conseguirmos atingir nosso requerido objetivo, então até mesmo a vitória será um fracasso. Edith permaneceu inflexível. Sua Majestade precisa de cada um dos súditos dele.
Como podemos permitir que a igreja entre em nosso reino e arbitrariamente destrua nosso povo? Se nós não vencermos a batalha, nada disso importará. O que temos que fazer é resolver os problemas que parecem não ter solução. As duas únicas pessoas presentes que poderiam dar um veredito final sobre esse assunto eram Roland e Machado de Ferro. Contudo, sempre quando Roland estava por perto, Machado de Ferro nunca falava mais do que o necessário. Não importava qual ordem Roland delegasse, Machado de Ferro iria concordar e executar incondicionalmente. Como ambas as visões tinham seus prós e contras, Roland não conseguiu tomar uma decisão imediatamente. A forma mais efetiva de se utilizar armas de fogo em batalha era construir uma zona de fogo cruzado e esperar que o inimigo entrasse nela. A região oeste era sem dúvida o local perfeito para fazer algo assim. Contudo, se a igreja de fato usasse os cidadãos do reino de Castelo Cinza como uma vanguarda para o exército deles, as perdas seriam enormes para o reino. Embora fosse fácil aniquilar essas pessoas no campo de batalha devido às armas de fogo, o impacto e no número de habitantes seria difícil de recuperar a curto prazo. Foi apenas um dia antes do exército partir que Sir Euteco fez uma sugestão que poria um fim à discussão. Por que não alocamos de antemão nossas tropas e suprimentos para as cidades fronteiriças do reino? Ele sugeriu enquanto afagava a barba. Deste modo, poderemos diminuir substancialmente a distância para o transporte de suprimentos. Brian rapidamente balançou a cabeça em desaprovação. Isso só seria possível se soubéssemos de antemão de onde a igreja iria atacar. Sir, a região norte não tem muitas vias fluviais. Se nós concentrarmos nossas tropas nos lugares errados, podemos não ser capazes de reagir a tempo aos movimentos da igreja. Carter adicionou. Sem falar que a fronteira entre o reino de Castelo Cinza e o reino do Alvorecer é muito longa. Não conseguiríamos, com nossos números, tomar conta de todas as passagens da fronteira. É verdade que não sabemos de onde o inimigo atacará, mas podemos induzi-los a atacar de um ponto específico. Todos ficaram sem palavras e um tanto confusos quando ouviram a sugestão de Sir Euteco. Após um breve momento, Brian franziu as sobrancelhas e comentou: receio que só o Papa possa fazer isso. Enquanto isso, Edith mostrava uma expressão pensativa no rosto. Sir Euteco não se incomodou com a resposta sarcástica de Brian. Ele esclareceu: a verdade é que eu peguei essa ideia da senhorita Edith. Se nós podemos estimar quando ocorrerá a invasão da igreja ao observarmos mudanças no padrão de transporte de mantimentos, suprimentos alimentícios, então, de uma forma semelhante, a igreja poderá detectar a aproximação da guerra por meio de mudanças na dinâmica de nossas cidades fronteiriças. Serra do Vento Congelante, Edith de repente exclamou. Isso mesmo. O velho cavaleiro riu. Se nós alocarmos os suprimentos para a Serra do Vento Congelante e estacionarmos o primeiro exército na cidade vizinha, Vila do Vale Profundo, nós poderemos estar confiantes de que o inimigo atacará de uma certa rota. Não concordam? Como? Brian ainda não estava entendendo. Porque a Serra do Vento Congelante é bem próxima da cidade sagrada. Edith explicou. Ao invés de esperarmos a igreja atacar, é melhor que assumamos uma posição ofensiva e os forcemos a concentrar suas forças nessa área. 2. Entendo. Roland rapidamente entendeu o raciocínio. A Vila do Vale Profundo era o único lugar na região norte que estava conectado à rede central de rios. Apesar de longe, sua frota de navios a vapor, levando uma enorme quantidade de suprimentos, poderia chegar lá em 1 ou 2 meses, enquanto a última parte do percurso, que ocorreria em terra, poderia ser reduzida para 3 dias. Embora o número de suprimentos pudesse não ser o suficiente, poderia pelo menos manter uma batalha em larga escala por algum tempo. Claro, uma melhor alternativa seria construir uma linha defensiva abaixo da Serra do Vento Congelante e esperar que o inimigo entrasse no local recheado de bunkers, arames farpados e trincheiras. E se eles não forem por essa rota? Vaneiro indagou. Então a cidade sagrada de Hermes será completamente esmagada. Roland respondeu. Heliaswit capítulo 583. Quando Ana abriu os olhos, ela viu que tudo ao redor dele estava pegando fogo. O vento quente soprou diretamente em seu rosto, fazendo-a sentir como se sua pele estivesse sendo escaldada. Chamas ardentes. As chamas ardentes estavam em todo lugar. Fumaça infiltrava-se pelas frestas, asfixiando-a. Ela ouviu gritos vindo do quarto dos fundos, mas estava incerta se aquilo era apenas uma alucinação. Quando as madeiras entravam em contato com as chamas, rapidamente faziam sons de estalos. Faíscas e lascas de brasa caíam do teto a todo momento.
Ela se levantou de sua cama de feno e tentou ir em direção ao quarto dos fundos, mas foi repelida imediatamente pelas ondas de calor. Sem opção e desesperada, ela, com muita dificuldade, conseguiu sair de lá e, uma vez fora, assistiu impotentemente sua casa humilde e simples ser devorada pelas chamas. Os vizinhos começaram a chegar em quantidade. Alguns tentaram parar o fogo. Contudo, a fonte mais próxima de água era o Rio Vermelho, que estava localizado fora da vila. Os poucos baldes de água que eles deram o melhor para buscar não surtiram efeito nenhum nas chamas vorazes. Após Ana vagar para lá e para cá, perdida e sem rumo, ela de repente viu seu pai. Ele havia saído correndo das minas, onde trabalhava, assim que ouviu a notícia. Ele vestia um casaco desgastado e seu rosto estava bastante sujo, devido à poeira das minas. Ele estava parado próximo à casa, que foi reduzida à brasa, encarando o cenário com uma expressão morta no rosto. Como se ela tivesse visto seu porto seguro, Ana não pôde mais suprimir seu medo e pânico no coração, e lágrimas começaram a escorrer de seu rosto. Ela chorava e gritava enquanto corria na direção de seu pai e o abraçava apertadamente. Contudo, seu pai não a confortou como ela esperava. Onde está sua mãe? Ele agarrou os ombros de Ana tão violentamente que a fez gritar de dor. E onde está seu irmão? Ana balançou a cabeça, impotente, mas não fazia ideia de que no momento seguinte levaria um tapa bem forte no rosto. Pá, você escapou sozinha. Por que você não tentou salvar eles? Droga, você só se importa consigo mesma. Ana de repente acordou, ofegando pesadamente. A voz de seu pai a repreendendo continuava a reverberar em seus ouvidos e recusava-se a ir embora. Esse sonho de novo. Ela pegou um copo d'água, que estava em cima da cabeceira, e bebeu. Levou um bom tempo até ela se recuperar completamente. No primeiro dia de cada mês, Ana sonharia com essa tragédia. Era como se tivesse alguém em seu cérebro que não a deixava esquecer-se de seu passado. Acontece que hoje era o último dia da primeira semana de verão, e também o dia do mês em que a União das Bruxas distribuía os salários. Ela tomou um banho rápido e vestiu suas roupas. Em seguida, ela saiu do castelo e foi em direção à casa das bruxas, que ficava à esquerda do castelo. Irmã Ana, Ling abriu o sorriso quando viu Ana. Você veio tão cedo, bom dia. Wendy sorriu. O tempo hoje parece bom. Você vai para a montanha da encosta norte depois daqui? Lade. Ana. Suas duas ex-colegas de classe apressadamente curvaram sem respeito. Me chamem apenas de Ana, como nos velhos tempos. Ana se sentou em uma cadeira perto de uma grande mesa e ponderou por um momento antes de responder a pergunta de Andy. Eu vou resolver algumas coisinhas primeiro, mas estarei lá pela tarde. Oh! Isso é raro. Wendy revelou uma expressão animada. Poderia ser que você e sua majestade vão fazer compras. Lin vozeou animadamente. Perol e o Lebra Cinza, que também estavam no local, começaram a rir incontrolavelmente. Ana balançou a cabeça, negando, mas não disse mais nada. Wendy também não insistiu em perguntar. Ela tirou um envelope da gaveta e o colocou nas mãos de Ana. Esse é o seu salário do mês. 2 moedas de ouro. Obrigada. Bruxas não precisavam se preocupar com comida ou roupas, pois os recebiam de graça, nem tinham que pagar por moradia ou transporte. Elas até mesmo recebiam de graça protótipos de produtos luxuosos que posteriormente seriam vendidos no mercado de conveniências, e poderiam pedir por mais ou ter acesso a novos itens facilmente. Assim sendo, a maioria das bruxas sentia que os seus salários não eram lá de muito uso, e não entendiam o porquê de Sua Majestade insistir em pagá-las. Apenas Ana entendia o motivo. Ademais, esse salário inadvertidamente ajudava em algo importante. Ela caminhou de volta ao castelo com o envelope em mãos. Ao chegar, ela viu que o cavaleiro-chefe, Carter Lannis, já estava esperando. Senhorita Ana. Carter se levantou e a cumprimentou. Faremos o mesmo de sempre. Sim. Ela tirou uma moeda de ouro de dentro do envelope e a deu para o cavaleiro. Vamos. Durante a reconstrução de Vila Fronteiriça, os nativos receberam um novo alojamento. O pai de Ana não foi exceção. Depois que o pai de Ana vendeu por 25 moedas de ouro à igreja, ela nunca mais tentou entrar em contato com ele. Daquele momento em diante, ela não mais o considerava como pai. Contudo, havia algumas coisas que Ana não conseguia se afastar completamente. Por exemplo, a moeda de ouro que Ana passava a Carter para entregar ao seu pai, a fim de cobrir as despesas dele. Como a maioria das pessoas que de repente colocam a mão em muito dinheiro,
O dinheiro que seu pai recebeu por vendê-la não durou lá muito tempo. Em meio ano, ele ficou sem um tostão no bolso por causa de apostas excessivas, roubos sofridos e golpes. Naquele tempo, Ana ainda era desconhecida, mas seu talento logo foi notado pelos nativos quando ela usou seus poderes mágicos para construir uma parede de chamas, tapando o buraco na muralha. Seu pai, sabendo disso, tentou fazer com que um dos soldados o levasse para visitar Ana, mas foi invariavelmente rejeitado e ridicularizado. Quando Carter, que estava naquela época responsável pela organização da milícia, soube disso, ele foi direto contar para Ana. Daquele dia em diante, ela soube que tinha que fazer algo para manter seu pai quieto. Ela não queria que seu pai criasse problemas para Roland. Ela caminhou com Carter para o lado leste da cidade e logo chegaram a uma vizinhança quieta. Em seguida, eles foram para o primeiro andar de uma pousada que havia no local. Carter olhou para Ana e disse: Senhorita Ana, espere por mim aqui. Desculpa por isso. Não é nada demais. Ele caminhou em direção a uma porta e bateu 3 vezes com força. Após um momento, a porta foi aberta. Oh, senhor cavalheiro. Por que você demorou tanto para abrir? Você é surdo? Carter bradou. Saia do caminho. Sim, sim. Carter entrou no quarto e a porta se fechou. A Ana, que estava encostada na parede do corredor, deu um suspiro de alívio. Honestamente, ela não queria ter que lidar nunca mais com seu pai, mas ela sabia que as coisas só iriam piorar se ela o ignorasse. Além disso, ela não queria aparecer em pessoa na frente dele, senão esse homem agressivo e arrogante agiria como se ele ainda fosse o pai dela, e, desta forma, fazê-lo obedecer seria impossível. Ao invés de implorar para que ele não fizesse nada, seria melhor deixá-lo saber que havia agora um mundo de diferença em seus status sociais. Sendo renomado cavaleiro-chefe, Carter era considerado um grande nobre para os cidadãos da área fronteiriça. Ao fazê-lo entregar a moeda de ouro como um cala-boca acompanhado de algumas ameaças, seria o suficiente para manter o homem calado, e assim garantir que não houvesse problemas para Roland. Ana não entendia esse tipo de relacionamento no passado. Após ser capturada e aprisionada, ela havia perdido o interesse em tudo, e seu mundo havia se tornado completamente preto e branco. Mas Roland apareceu e a resgatou, fazendo com que seu mundo voltasse a ser colorido novamente. Após viver no palácio por um bom tempo, ela gradualmente foi compreendendo a complexidade que cercava o relacionamento entre as pessoas, e também as razões pelas quais o seu pai a odiava tanto. Mas ela detestava ter que lidar com essas coisas complexas. Ela só poderia relaxar verdadeiramente quando estava ao lado de Roland. Ou quando estava lendo algum livro que continha conhecimentos intrigantes. Apesar de parecerem complicados e incompreensíveis à primeira vista, após uma leitura prolongada, a pessoa lendo descobriria que as relações entre coisas diferentes são simples e diretas, e não mudarão por causa de novos interesses ou desejos. Ela se perguntava por que o mundo real não funcionava como as fórmulas lógicas e organizadas descritas nos livros, explicando seu funcionamento. A porta do quarto abriu novamente. Após ouvir algumas palavras de bajulação do homem, Carter foi ao encontro de Ana e disse: Senhorita Ana, está feito. Certo. Ana respirou aliviada. Não diga a sua majestade. Claro. Entendo. Ela assentiu com a cabeça em aprovação e virou-se para descer as escadas. Mesmo que ela não pudesse se livrar desses sentimentos terríveis, ela sabia que com Roland, as coisas prazerosas da vida aumentariam mais e mais. Ela mal podia esperar para ir à montanha da encosta norte e continuar seu trabalho de pesquisa. Aquele era um lugar onde ela realmente amava estar. Heliaswit capítulo 584. Após quase 4 meses fora, Lotus sentiu algo diferente ao voltar à vila fronteiriça. A vila havia se desenvolvido rapidamente, e mesmo a forte neve não impedia sua expansão. Ela tinha essa sensação especial toda vez que visitava a ponte do Rio Vermelho. As fábricas localizadas na margem sul do rio estavam dispostas ordenadamente, e a área da doca havia crescido bastante de tamanho. Navios de concreto não paravam de passar e quase cobriam toda a superfície cintilante do rio. Aqui é muito mais agitado que Ilha Adormecida. Tem um monte de pessoas, e daqui de cima elas parecem formigas trabalhando. Mel olhava para baixo, apoiando-se no parapeito da ponte. Concordo. Lotus disse. Antes, ela não entendia por que Sua Majestade queria uma ponte tão grande e ampla, sentindo que era um baita desperdício de materiais. Hoje, contudo, ela pensava que esta havia sido uma decisão acertada.
Ocasionalmente, pessoas que atravessavam a ponte olhariam para elas, curiosas de suas roupas e aparência. Em outras cidades, Lotus já estaria pensando em como escapar em momentos como esse, mas ela não precisava se preocupar com sua segurança aqui. Além das mudanças que os olhos podiam ver, também havia mudanças invisíveis aos olhos, como a melhoria na qualidade de vida. Por exemplo, o sistema de aquecimento que fazia as pessoas se sentirem mais quentinhas, as lâmpadas elétricas que iluminavam a noite, e as novas e deliciosas comidas como sorvete e várias outras. Eveline e Lumen poderiam falar com ela sobre essas mudanças em suas vidas pelo dia todo, mas isso não foi o que mais surpreendeu Lotus. Ela achou que a maior mudança foi a relação entre as bruxas e as pessoas comuns. E isso poderia ser visto na taberna de Eveline. A taberna foi fundada pela União das Bruxas. Eveline era gerente e também a garçonete, servindo licores deliciosos e exóticos aos clientes que visitavam a região oeste. Essa foi uma ideia sugerida por Sua Majestade, que disse que elas deveriam investir parte de seus ganhos em negócios lucrativos ao invés de mantê-los guardados em suas despensas. Lotus havia sido convidada por Wendy para provar o licor da maçã congelante. O sabor era extraordinário, o aroma tinha um toque delicado de frutas, dando de 10 a 0 no licor de aveia. O visual do licor também era bastante atrativo, e você conseguia ver o líquido verde claro através do copo de cristal transparente. O ambiente não era nada igual ao daqueles bares comuns, onde tudo era muito barulhento e caótico. Ela nunca chamaria esse lugar de bar, se não tivesse visto a fileira de barris atrás do balcão. Claro, tal experiência vinha acompanhada dos altos preços das bebidas. Eveline estava de pé na frente do balcão, conversando com os clientes, e ninguém a tratava mal por ser uma bruxa. Pelo contrário, muitos desses comerciantes, que vieram de fora da região oeste, estavam visitando essa taberna devido à curiosidade que tinham acerca da bruxa e de seus licores deliciosos. Era a primeira vez que Lotus via Eveline sorrir tão alegremente. Ela logo soube que Eveline realmente gostava desse trabalho. Lotus lembrou que, antes de ela ir para a Ilha Adormecida, a maioria das atividades das bruxas acontecia basicamente dentro da área do castelo, e quando precisavam sair, sempre eram protegidas e escoltadas pela guarda de Sua Majestade. Mas agora, elas estavam sendo gradualmente integradas em cada parte da vila. Era incrível o fato de que tamanhas mudanças haviam acontecido em apenas 4 meses. Conversar com Indy naquela noite fez Lotus ter uma melhor compreensão acerca das coisas. Agora ela entendia por que a União das Bruxas se empenhava tanto por esta vila. Elas não estavam apenas ajudando a desenvolver a cidade de Primavera Eterna por causa de Sua Majestade Roland, mas também estavam construindo um lar. Vamos lá. Se tudo correr bem, conseguiremos terminar hoje mesmo a transformação do estuário. Lotus disse a Mel. Yay! Quando o último pedaço de rocha afundou no chão, Lotus limpou o suor em sua testa e respirou fundo. Incrível! Você realmente conseguiu fazer uma estrada pela montanha. Mel aplaudiu, e os pássaros, que estavam na copa de uma árvore próxima, chilearam em complemento. É claro, não há nada que eu não possa fazer. Lotus disse orgulhosamente. Diferente dos recifes que circundavam Ilha Adormecida, a camada rochosa na região de Vila Fronteiriça era muito mais profunda e dura, então moldá-la era muito mais difícil. Felizmente, ela não precisava transformar toda a montanha em solo plano. De acordo ao projeto de Sua Majestade, ela apenas precisava construir uma passagem que permitisse 5 ou 6 carruagens a transitarem lado a lado. Ao pensar na ponte de ferro, desta vez ela não considerou tamanha passagem larga como sendo um exagero. Já que as colinas estavam a mais de 40 metros acima do nível do mar, a forma mais fácil de construir uma estrada era afundar o chão gradualmente até que se tornasse numa longa e gentil ladeira. Para facilitar a passagem das carruagens, ela intencionalmente usou a camada rochosa das colinas para produzir uma espécie de asfalto de rocha. Assim, mesmo se chovesse, poças de água não se formariam na superfície da estrada. Se alguém ficasse de pé no topo da ladeira, poderia ver areia dourada na costa da praia e oceano azul no horizonte, e também poderia sentir a brisa refrescante que soprava pela ladeira com um toque de maresia. Você trouxe material para fogo? Mel saltou em direção a Lotus. Não, o que você quer fazer? Assar peixe, claro. Mel sorriu e continuou. Que tal eu atrair os peixes até aqui e você encurralá-los aumentando o nível da areia em torno deles? Depois disso a gente pode colocá-los sob o sol por 2 dias, já que não temos fogo.
Os pássaros na árvore próxima chilorearam ainda mais alegremente. Lotus revirou os olhos e disse: eu não gosto do cheiro de peixe seco. Além do mais, você não cansa disso. Você comeu tantos deles em Ilha Adormecida. Mas é bom demais. Mel disse enquanto curvava a cabeça para o lado. De qualquer forma, é proibido ressecar peixe neste local. Sua Majestade não gosta do cheiro que fica, também. Lotus se lembrou de cinzas e se perguntou se a mesma estava sendo atormentada pela sopa de peixe em Ilha Adormecida. Sua Majestade disse que ele planeja construir um porto aqui. Desta forma, Laditili pode vir a qualquer hora que ela quiser, e não precisará mais da ajuda dos balões. O nome Laditili atraiu a atenção de Mel. Então, ela virá? A expressão no rosto de Mel era ainda mais simples do que a de um animal. Lotus afagou o cabelo mácio de Mel e disse: não faço ideia, mas logo Sua Majestade terá que lutar contra a igreja. Então ela terá que vir ajudar o irmão dela. Na verdade, Lotus não estava certa disso, especialmente depois de ouvir os detalhes acerca da Associação Presas de Sangue de Ed Morgan. No passado, ela não gostava nada da atitude convencida e arrogante das bruxas combatentes, mas agora, vendo por outro ângulo, parecia que, assim como qualquer outra bruxa, elas também não passavam de vítimas. Diferente de Fi, que Lotus agora conseguia conversar de vez em quando, as outras bruxas combatentes de Ilha Adormecida não seriam tão facilmente persuadidas por Tilly. Yei, isso é ótimo. Lotus suspirou internamente. Essa garotinha não sabia de nada sobre o que era uma guerra. Se Laditili falhasse em lidar com a Associação Presas de Sangue, e a igreja atacasse Sua Majestade Roland ao mesmo tempo, os problemas seriam imensos. Não obstante, Lotus desejava que Laditili pudesse vir à vila fronteiriça mais uma vez. Ou melhor, ela desejava que Laditili pudesse ficar aqui para sempre. Então o desejo que ela havia feito no inverno se tornaria realidade. Desta forma, todas as bruxas, incluindo eu mesma, poderiam viver felizes em vila fronteiriça. Lotus pensou. Heliaswit capítulo 585. 3 dias depois, 1.500 soldados da Operação Extração de Presas embarcaram em seus navios para o primeiro destino, Cidade Carmesim. Ao mesmo tempo, de acordo com o plano estratégico, os outros soldados do primeiro exército levariam a munição e os mantimentos para a região norte. Para chegar lá, eles teriam que navegar primeiramente pelo Rio Vermelho, passar pelo Rio Castelo Cinza, Rio São Juan e, ao final, desembarcar na vila do Vale Profundo. Para cobrir tamanha operação, Roland teve que juntar todos os navios a vapor da cidade de Primavera Eterna e alugar 30 navios à vela da Câmara de Comércio de Margaret, visando utilizá-los para enviar materiais de guerra. Fazendo isso, ele poderia enviar 3.000 soldados e munição de artilharia para a região norte dentro de um mês, chegando lá antes de julho. No mundo moderno, transportar alguns milhares de pessoas poderia ser feito por apenas 3 ou 4 balsas em uma viagem. Mas nesta era, tal iniciativa era incrível. As vanguardas também se moveriam em direção à região norte após coletarem suficientes pedras da retaliação divina durante a Operação Extração de Presas, totalizando 4.500 soldados reunidos na vila do Vale Profundo, forçando a igreja a travar uma guerra contra eles na Serra do Vento Congelante. Claro, se a igreja reagisse rapidamente, enviasse tropas do exército da punição divina ao sul pela cordilheira intransponível e lançasse um ataque surpresa à cidade de Primavera Eterna, ou se eles abandonassem a cidade sagrada e tentassem entrar no reino pela fronteira entre o reino do Alvorecer e o reino de Castelo Cinza, havia um plano B para contê-los. Os 500 homens defendendo a cidade de Primavera Eterna estavam preparados para a primeira situação. Defensores sempre tinham uma maior vantagem, especialmente com canhões de 152 milímetros. Já para a segunda situação, todos iriam perder se por acaso acontecesse. Sob tais circunstâncias, o primeiro exército recorreria a uma guerra de atrito e o reino de Castelo Cinza perderia muitos de seus cidadãos, enquanto a igreja perderia a cidade sagrada de Hermes, enfraquecendo seu status e reduzindo seu número de fiéis. Felizmente, era quase impossível acontecer a segunda situação. A população do reino de Castelo Cinza aumentaria em número após a guerra, mas a igreja não poderia se dar ao luxo de perder a cidade sagrada de Hermes, sua fundação. Contanto que o Papa não fosse louco, eles nunca iriam abandonar a cidade sagrada. A pérola da região norte, Edith Cante, foi junto com a primeira frota, também. Por favor, não se preocupe, Vossa Majestade. Enviarei uma carta ao meu pai,
pedindo que ele mande uma boa quantidade de grãos para os soldados, e o Lorde da Vila do Vale Profundo também dará o melhor dele para atender qualquer pedido do primeiro exército. Você não vai voltar para sua cidade natal? Vossa Majestade, eu gostaria de acompanhar o primeiro exército e participar de todas as batalhas que se aproximam em vez de voltar para casa. Disse Edith, que estava ao lado de um navio pronto para zarpar. Ela ajeitou o cabelo, curvou-se e continuou: por favor, cuide do meu irmão por mim. Eu cuidarei. Obrigada, Vossa Majestade. Esperarei pelo senhor na Vila do Vale Profundo, para a grande e verdadeira batalha. Após o navio partir, Rochinol criticou: TSC, TSC. A guerra é uma situação de vida ou morte. Mesmo assim ela fala em ir para a guerra como se estivesse indo a um encontro. É mesmo. Você não percebeu ela ajeitando o cabelo? Não tem nenhum vento aqui. Por que ajeitar o cabelo se não tá bagunçado? Rochinol deu um umph e continuou: claro, isso também pode ser um hábito que ela tem para seduzir os homens. Você ainda está brava por causa da carta? Roland sacudiu a cabeça e não sabia se ria ou chorava. Eu já te disse, é impossível. A propósito, ela mentiu? Rochinol relutantemente respondeu: basicamente, não. Pelo menos quando ela expressou a lealdade dela e falou sobre as preparações de batalha, ela disse a verdade. Já é o suficiente. Vamos voltar ao castelo. Roland respirou fundo e disse: a cidade de Primavera Eterna estava sob pressão por causa da iminente guerra, mas havia boas notícias também. Os projetos que haviam sido planejados durante os meses dos demônios foram concluídos um a um, e a infraestrutura básica foi grandemente aprimorada. O projeto mais importante terminado foi o estuário da região oeste. Assim que o estuário foi concluído, Roland informou ao ministro da Construção, ou Infraestrutura, imediatamente. Rapidamente algumas casas, armazéns e docas temporárias foram construídas no local. Com um porto natural de águas profundas, navios maiores poderiam ser construídos, mas Ana estava focada na produção de equipamentos militares, então a construção desses navios teria que ser adiada até o fim da guerra. Uma nova fase do projeto de mobilidade, com a construção da rodovia 67, também havia começado. Essa rodovia começaria da ponte do Rio Vermelho e conectaria a área industrial com o sul da Praia Rasa. Sua equipe de construção era a mesma que havia trabalhado no projeto da Avenida Real. Roland também cumpriu sua promessa, qualificando quase metade dos trabalhadores, que tiveram desempenhos notáveis, como novos residentes da cidade de Primavera Eterna, entregando-lhes seus novos cartões de identidade. Além disso, o primeiro forno de coque, 2, na montanha da encosta norte foi posto em modo de produção durante esse período. Para ser preciso, o forno de coque poderia ter sido posto para funcionar bem antes, mas houve muitos contratempos durante a fase de testes. Por exemplo, quando houve o primeiro teste, o forno não foi ventilado e o ar usado na destilação a seco queimou diretamente. Em outro teste, a temperatura não foi bem controlada e a qualidade da operação não foi boa, resultando em falha. Teve até um acidente sério, quando o tubo de escape ficou entupido com poeira e as chamas acabaram escapando do forno. Felizmente, como Vera tinha a habilidade de recriar cenas passadas, os problemas do processo foram rapidamente identificados e consertados. Uma nova leva de fornos de coque melhorados estava sendo construída a todo vapor. Além da infraestrutura básica, a produção militar também havia dado um passo à frente. O obus, nova arma militar projetada para a guerra e extremamente importante, finalmente havia sido um sucesso. Apesar do tamanho de sua munição e da limitada velocidade de recarga, os obus eram armas de fogo fatais que aniquilavam tudo em um raio de 10 metros. Ao considerar os detritos que seriam açoitados devido à força de impacto, sua área de alcance poderia crescer ainda mais, podendo chegar em um raio de 20 ou 30 metros. Muitas artilharias de 152 mm poderiam atingir alvos em até 10 km de distância, o que significava que eles poderiam atacar a retaguarda do inimigo diretamente, e agora com os obus, cuja área de impacto era tremenda, eles poderiam, de longe, aniquilar os inimigos indefesos completamente. Esse tipo de guerra estava deveras além da compreensão das pessoas desta era. Infelizmente, devido ao seu enorme peso, um obus só poderia ser levado a algum lugar com assistência de beija-flor, e em lugares onde não havia uma superfície dura de concreto, somente 2 obus poderiam ser usados. Mesmo assim, Roland não estava disposto a desistir de tamanho poder de fogo. Em contraste,
A notícia sobre a operação bem-sucedida da turbina a vapor não era tão importante. Afinal, seja um novo tipo de barco a vapor ou geração de energia térmica, não havia suficiente mão de obra para cobrir as pesquisas e desenvolvimento. De certo modo, após receber a mensagem do Reino do Alvorecer, a cidade de Primavera Eterna havia entrado no modus operandi de guerra, e todos os seus recursos e pessoal haviam sido redirecionados para as preparações de batalha. Ana não era exceção. Durante a manhã, Ana processava as partes da munição de artilharia. À tarde, com seus poderes mágicos, ela usinava as peças-chave utilizadas nas metralhadoras pesadas. Essas eram as atividades que ela tinha que fazer todo dia. Já o arsenal operava em 3 turnos na produção de munição e rifles de repetição. Graças a Luna e Lumen, todos os tipos de máquinas operatrizes funcionavam à máxima capacidade de produção sem nenhum grande problema. Assim que retornou ao escritório, Roland recebeu uma carta trazida por um pombo-correio dos fiordes. É uma carta de Tilly? Roland rapidamente abriu a carta e leu o conteúdo. Após ponderar por um momento, ele pediu a Rouxinol para trazer Magie. Magie, leve Soraya até a frota de navios que acabou de sair e, chegando lá, peça a Ife para fazer o que está descrito nesta carta. Pru. Heliaswit capítulo 586. Após 2 dias de navegação, pequenas casinhas e terras de cultivo começaram a aparecer nos desolados campos verdes, e a muralha da cidade carmesim gradualmente foi ficando visível. Como a maior cidade pela qual o Rio Vermelho passava, sua população e recursos poderiam ser comparados favoravelmente com a cidade real de Castelo Cinza. Se não fosse pela vantagem trazida pelos minerais na Cidade da Prata, os antepassados da família Embledon teriam feito da cidade carmesim a sua cidade real, ao invés da atual cidade do amanhecer. Brian observou pela luneta por um momento e perguntou: o que faremos quando chegarmos ao cais? Que tal chocá-los primeiro com a força da artilharia naval? Isso pode provocar a hostilidade do Lorde local. Machado de Ferro balançou a cabeça. Nosso alvo principal é a igreja. Outras coisas podem ser deixadas de lado. De acordo com o processo diplomático, nós devemos apresentar os documentos primeiro. Quando a frota chegou ao cais, um grande alvoroço começou. O portão fechou rapidamente, e a ponte levadiça do fosso foi levantada enquanto os guardas se concentravam ordenadamente próximo ao cais. Brian entregou os documentos aos guardas e, após um breve momento, recebeu a resposta. Ele disse que o exército de Sua Majestade é bem-vindo pelo Lorde, mas espera que mandemos um enviado para a cidade primeiramente, para que lhe seja explicado as condições. Disse também que não abrirá o portão até que tudo esteja em pratos limpos. O soldado reportou: quais condições? Nós já explicamos o motivo detalhadamente nos documentos. Brian disse irritado. Nosso alvo é a igreja. Ele por acaso quer ajudar aqueles patifes a escaparem? Essa é outra regra da nobreza. Machado de Ferro olhou para os membros do grupo de conselho e perguntou: sim. Faz parte do procedimento executado pela nobreza. Trevor respondeu: é normal que eles estejam desconfiados, afinal Sua Majestade Roland não veio pessoalmente. Só precisamos mandar um enviado com status apropriado para explicar tudo claramente. Status apropriado? Alguém proveniente de uma grande família, no qual o Lorde possa depositar a confiança dele. Trevor continuou a explicar. Como por exemplo alguém da família Madresilva da região oeste. Machado de Ferro, Brian e Vanner se entreolharam em constrangimento. Antes de se tornarem comandantes do primeiro exército, um deles era da Nação da Areia e os outros 2 eram plebeus. Eles não sabiam como conversar da forma correta com os nobres, nem possuíam status apropriados que os permitissem falar de igual a igual com um castelão. Por que não destruímos logo esse portão com canhões? Brian ficou mais enfuriado e disse: eles não querem um enviado. Vamos enviar uma bola de canhão para eles, permita-me. Edith disse: a família Kant é uma família aristocrática na região norte e, além disso, meu pai é um duque. Eu estou qualificada. E se for uma armadilha? Vanner hesitou e disse: se o Lorde da cidade carmesim estiver em conluio com a igreja, eles provavelmente te prenderão assim que você entrar e usarão para forçar-nos a recuar. Isso não seria vantajoso para ele. E vocês também não iriam recuar, não é? Edith sorriu e disse: contanto que ele não esteja louco, ele não fará tal coisa, já que poderia despertar a antipatia dos outros nobres. É só um mero procedimento. Caso contrário, se ele de fato estivesse conspirando com a igreja,
a cidade já estaria em total estado de batalha. Mas se você olhar para o topo da muralha, não verá nenhum barril de óleo fervente ou fogueira preparados, então está tudo bem. Eu irei com ela. Sir Euteque disse. Eu já fui cavaleiro e posso protegê-la se houver algum perigo. Eu aprecio sua preocupação, mas eu não preciso de proteção. Edith disse com confiança. Leve um grupo de soldados com você. Machado de Ferro decidiu. Se ouvirmos um tiro, começaremos o ataque. 1 hora depois, o portão abriu lentamente e a ponte levadiça desceu. Eles ficaram aturdidos quando a senhorita Edith e um homem guarda de meia idade saíram pelo portão sob a escolta de um pequeno grupo do primeiro exército e um grupo de cavaleiros de armadura prateada. O homem estava bem vestido, mas agia como um cachorro apaixonado ao lado de Edith. Esse é o Lorde da Cidade Carmesim, Conde Delta. Edith apresentou o Lorde e continuou. Eu pedi que ele mandasse uma patrulha para cercar a igreja local e impedir que o padre ou fiéis escapassem. Em seguida ela virou a cabeça e disse. Esse é o comandante do primeiro exército de Sua Majestade, Lorde Machado de Ferro, o líder do batalhão de fuzileiros, Sr. Brian, e o líder do batalhão de artilharia, Sr. Vanner. Batalhão de arte. O quê? O conde ficou aturdido por um momento ao ouvir tal terminologia pela primeira vez. Esqueça. Edith riu. Essa é a terminologia usada por Sua Majestade. Ah, entendo. Delta tossicou e disse. Eu ouvi que o príncipe Roland. Digo, Sua Majestade Roland age de um jeito diferente, de um modo bem único. Então. Bem-vindos à Cidade Carmesim. Desculpem-me por tocar no assunto novamente, mas Sua Majestade de fato só quer eliminar aqueles rebeldes da igreja. Esse é o Lorde da Cidade Carmesim? Brian se perguntou, perplexo. Esse Lorde era bem diferente do que ele imaginava. Sim. Machado de Ferro respondeu com seriedade, assentindo com a cabeça. Acho que ficou claro nos documentos enviados por Sua Majestade que a igreja está tentando ocupar os 4 reinos e que a rebelião deles se tornou um fato. Você deve ter ouvido da calamidade que aconteceu nos reinos de Inverno Eterno e Coração de Lobo. Nós iremos embora assim que eliminarmos a igreja local e os fiéis. Bem, não precisam ter pressa. Delta esfregou as mãos e disse. Hoje realizarei um grande banquete no castelo. Espero que todos vocês possam comparecer. Embora estivesse convidando a todos, seus olhos estavam focados na pérola da região norte. Brian estava prestes a recusar, mas Edith aceitou sem hesitar. Obrigada pelo convite. Será uma honra comparecer, mas temos que concluir a missão dada por Sua Majestade primeiro. Claro. O conde sorriu libidinosamente. Sua expressão facial claramente demonstrava suas intenções imorais. O primeiro exército entrou na cidade ordenadamente sob a guia dos cavaleiros. Evitando ser visto pelo conde, Brian se aproximou de Edith e a repreendeu em voz baixa. Por que você aceitou o convite? Você não notou aquela expressão no rosto dele? Está claro que as intenções dele são outras, e das bem indecentes. Essa é a comunicação habitual entre os nobres. Seria muito rude se recusássemos. Edith respondeu de modo indiferente. Eu não sei por que Sua Majestade excluiu a nobreza do exército dele, mas você representa a Sua Majestade Roland agora, então você não pode recusar essas coisas inteiramente. E será mais fácil reconquistar a Cidade Carmesim por meio do bom relacionamento. Quanto às intenções indecentes, ela torceu os lábios e continuou. Tem alguma outra expressão facial que um nobre consiga fazer? Brian engoliu em seco com dificuldade e suspirou após um momento. Então você já está acostumada com esse tipo de vida. Não é ruim, só um pouco chato. Edith disse com sarcasmo. Bem, não era você quem admirava a vida de um nobre. Brian abriu a boca, mas não pôde encontrar palavras. De repente, houve um tumulto à frente. Parecia que alguém estava gritando, e eles puderam ouvir o barulho de algo caindo no chão. O que aconteceu? O conde vozeou. Machado de Ferro firmou sua mão direita em um punho e bradou. Soldados, estejam a postos. Em alerta. As tropas pararam de marchar imediatamente. Os soldados retiraram habilmente seus rifles de suas costas e entraram rapidamente em posição de batalha. Neste momento, Sylvie, que estava no meio dos soldados, alertou em voz alta, tomem cuidado. Há uma reação mágica à frente. Release capítulo 587, reação mágica. O conde Delta virou-se e perguntou. O que é isso? Diga aos cavaleiros para saírem do caminho agora. Brian não tinha tempo para pensar em etiqueta e bradou com o conde.
Ele mal havia acabado de falar quando um grupo de fiéis, em vestes compridas, saíram da esquina frente aos montes e avançaram em direção aos cavaleiros que estavam na frente, guiando o caminho. A força foi tamanha que os cavalos foram imediatamente derrubados e vários cavaleiros foram esmagados por suas próprias montarias pesadas antes que se dessem conta do que havia acontecido. Os outros cavaleiros imediatamente puxaram suas espadas e começaram a lutar contra os fiéis. As pessoas na rua entraram em pânico e começaram a correr, fazendo muitos tropeçarem e caírem para logo em seguida serem pisoteados pela multidão. Sons de pessoas gritando por ajuda poderiam ser ouvidos em todo lugar e o cenário era um completo caos. Traição. O conde, logo após o choque, ficou furioso. Maldição. Matem todos os rebeldes. Mas ele logo ficou calado quando viu que um pedaço de ardósia, pedra usada para pavimentar as ruas, havia começado a flutuar. Não era só um pedaço, mais e mais pedaços de ardósia estavam começando a descolar do chão e flutuar. De repente, esses pedaços voaram rapidamente na direção de um cavaleiro. Aconteceu tão rápido que tudo o que puderam ver foi um borrão esverdeado. O cavaleiro atingido teve a sua armadura estraçalhada pelos pedaços de ardósia e começou a sangrar profundamente por vários lugares. Seus ferimentos eram tão severos que seria impossível para ele sobreviver. Após isso, outros pedaços de ardósia começaram a correr em direção a outras pessoas, vitimando até os próprios fiéis da igreja. Os pedaços de ardósia que tinham o formato de chapa cortavam as pessoas ao meio e os que tinham o formato de paralelepípedo, estraçalhavam seus ossos. Antes que o conde Delta tivesse a chance de se desesperar, Brian o pegou pelo ombro e o puxou para trás. Abrir fogo, Machado de Ferro ordenou. Tiros continuamente soaram pela rua. Várias pessoas foram derrubadas como bonecos por onde quer que os tiros passassem, e quando a fumaceira dispersou, foi possível ver o chão coberto de fiéis e cavaleiros feridos ou mortos. Há poucos instantes, o campo havia estado em puro caos, mas agora havia corpos por todos os lugares. Alguns deles respiravam fracamente enquanto outros gemiam de dor, contorcendo-se no chão. Onde estão os inimigos? Brian olhou em direção à esquina sem piscar os olhos, como se estivesse encarando um inimigo formidável. Inimigos? Mas vocês não acabaram de matar eles? O conde perguntou, atônito. Ele obviamente não esperava que as tropas de Sua Majestade fossem tão fortes. Uma dúzia de cavaleiros em armadura e um grande grupo de fiéis imparáveis foram incapacitados num piscar de olhos. Está vindo, Sylvie disse com uma voz meio rouca. Como se respondesse ao chamado de Sylvie, uma mulher de repente saiu da esquina à frente, com diversos pedaços de ardósia girando a seu redor, como um mini furacão de pedras. Uma saraivada de tiros soou mais uma vez. Boa parte das ardósias que giravam em torno da mulher foram estilhaçadas imediatamente, mas uma das ardósias em formato de lâmina conseguiu escapar e veio girando em direção aos soldados, como uma espada desgovernada. Oh, não! O coração de Brian apertou. Pelo jeito, não daria tempo de atirar nessa última ardósia com as pederneiras. Ele não queria imaginar o que aconteceria quando os soldados fossem atingidos. Os soldados não estavam vestindo armaduras como os cavaleiros e, desta forma, as casualidades seriam significativamente maiores. Foi nesse momento crítico que de repente uma luz púrpura apareceu na frente dos soldados. Uma gaiola feita de poder mágico havia aparecido e engaiolado a eminente ardósia. Logo em seguida, a gaiola encolheu, forçando a ardósia giratória a parar abruptamente. O que está acontecendo? São bruxas. Conde Delta estava atordoado. O primeiro exército só cessou fogo quando todos os pedaços de ardósia flutuantes foram estilhaçados e caíram no chão. A fumaça densa de pólvora cobria suas visões. O cheiro forte de enxofre permeava o ar, mas ninguém ousava esfregar os olhos ou até mesmo tossir. Exceto pelo som de armas sendo recarregadas, o campo de batalha ficou completamente silencioso, por um momento. E então, senhorita Sylvie? Machado de Ferro perguntou. O poder mágico desapareceu. Ela disse lentamente. Isso significava que ou os inimigos fugiram do campo de batalha ou pereceram durante o confronto. Depois que a fumaça dispersou, Brian finalmente viu o que havia acontecido. O corpo de uma mulher estava caído numa poça de sangue. Seus cabelos verdes, grossos e encaracolados estavam manchados com fluido sanguíneo. Brian afrouxou o aperto no ombro do ainda assustado conde e caminhou em direção ao corpo da mulher. O manto vermelho dela de sacerdotisa revelava sua identidade.
Havia dois grandes ferimentos à bala no corpo da bruxa pura, um na região do estômago e outro na região dos peitos. Aparentemente, os projéteis ainda tiveram força após penetrarem os pedaços de ardósia e conseguiram atingi-la diretamente. Também havia vários cortes em seus braços e pernas, provavelmente devido aos estilhaços que ricochetearam das ardósias. Embora soubesse que os inimigos possuíam pedras da retaliação divina, ela ainda conseguiu pensar numa estratégia de batalha bem única, fazendo com que diversos pedaços de ardósia girassem em torno de si, o que serviria tanto como um escudo que bloquearia ataques e manteria os inimigos à distância, quanto para uma arma ofensiva, incapacitando os inimigos de forma fatal. Contudo, ela não esperava que as armas de Pederneira fossem tão poderosas. Ao olhar com mais calma agora, também havia a possibilidade de ela ter sido atingida durante a primeira rodada de tiros, mas ainda assim havia conseguido encontrar forças para manipular as ardósias. Se este fosse o caso, a força de vontade dessa bruxa havia sido notável. Ela é realmente uma bruxa da igreja? Conde Delta se aproximou cautelosamente. Você não soube dos panfletos que foram distribuídos na cidade real de Castelo Cinza? Brian respondeu com irritação. A igreja não apenas envenenou as pessoas com pílulas da loucura, como também treinou bruxas secretamente para servi-los. Já as bruxas que estão do nosso lado são garotas inocentes que foram incriminadas e perseguidas injustamente pela igreja. Você não ouviu nada sobre isso antes. Na verdade, eu ouvi sim, mas parecia inacreditável. Essa é apenas uma pequena porção dos atos hediondos cometidos pela igreja, e os nobres também não são mocinhos nessa história. Brian pensou para si mesmo, mas não disse nenhuma palavra. Após presenciar tal batalha, Edith ficou espantada. O poder de combate das tropas de Pederneira era impressionante. O ataque era como uma tempestade de destruição e tudo que a tropa de soldados precisava fazer era ficar parada e atirar. Por este motivo, as tropas de Sua Majestade estavam fisicamente em vantagem. Qualquer um poderia chegar à conclusão que quanto maior fosse a dimensão de uma guerra, mais nítidas seriam as vantagens trazidas pelas armas de fogo. Não havia dúvida de que a forma tradicional de batalha, onde guerreiros lutavam em posse de armaduras grossas e espadas afiadas, agora havia evoluído para um novo modelo. Além disso, com aquelas máquinas barulhentas funcionando dia e noite, eles poderiam manter uma produção contínua de armas de fogo na região oeste. Não era difícil imaginar o quão grande seria o potencial bélico de Sua Majestade em seu território. Foi só quando o Machado de Ferro ordenou que as tropas continuassem a avançar, que Edith voltou a si. Contudo, sua crença de que havia feito a decisão correta estava mais firme que nunca. O primeiro exército virou a esquina e rapidamente chegou ao portão de entrada da igreja local. Havia vários cadáveres caídos no chão e, julgando por suas vestes, a maioria deles pertencia à equipe de patrulha. Eles rapidamente descobriram o que havia acontecido. Assim que a equipe de patrulha bloqueou as saídas da igreja, mais de 200 fiéis, sob efeito da pílula da loucura, romperam a formação e começaram o ataque. Parte deles ficou para lutar contra a equipe de patrulha, enquanto a outra parte tentou espalhar o caos pela cidade, na intenção de fugirem em meio à desordem generalizada. Felizmente, o primeiro exército estava a menos de 100 metros da igreja e foi capaz de confrontar os fiéis e a bruxa pura. Se eles tivessem chegado 15 minutos atrasados, a bruxa pura muito provavelmente teria escapado durante o caos. Brian imediatamente liderou uma equipe de soldados e entrou na igreja, eliminando o restante da resistência inimiga. O próximo passo era averiguar o local e procurar por quaisquer documentos, cartas, ou bens utilizáveis. De acordo com as ordens de Sua Majestade, eles deveriam levar qualquer coisa de valor que encontrassem. Em seguida, sob a orientação de Sylvie, os soldados usaram pequenos explosivos para arrombar o portão de ferro que bloqueava o acesso ao porão. Após a explosão, o portão caiu lentamente, revelando o que havia dentro. Algumas das pessoas presentes até esfregaram os olhos como se não acreditassem no que estavam vendo. Em fileiras ordenadas, havia mais de 10 caixas de pedras da retaliação divina, e ao redor das caixas, havia uma enorme quantidade de moedas de ouro. Heliaswit capítulo 588 à noite, o salão do castelo da cidade carmesim estava bastante iluminado. Servos carregando taças de vinho caminhavam em meio aos convidados no salão. Músicos cantavam suavemente enquanto dedilhavam seus instrumentos. Pratos saborosos estavam postos sobre a mesa e taças de vinho reluziam sob a luz do local. Os nobres, homens e mulheres,
Estavam divididos em 3 grupos e conversavam alegremente com suas taças de vinho em mãos. Edith era o foco dos olhares. Ela estava passeando com o Conde Delta pelo salão e parecia estar gostando muito desse evento social. Brian, contudo, sentia-se completamente desconfortável. Essas vestes apertadas da nobreza estavam restringindo seus movimentos. Ele não conseguia nem mover os braços direito. Seus sapatos eram pontudos e estavam apertando seus dedos do pé. Ele realmente não entendia como esses nobres conseguiam andar de forma tão natural, ainda mais nesse chão extremamente liso. Brian invejava Vanner, que não precisou atender ao banquete por causa de outros afazeres. Mas assim que se lembrou do que Edith havia dito anteriormente, ele rapidamente corrigiu sua postura. Eu represento Sua Majestade Roland. Não posso desapontá-lo. Ele pensou. Alguém de repente passou por ele e falou, você parece tenso. É a primeira vez que vem a um banquete como esse? Brian olhou para essa pessoa e logo viu que se tratava de Sir Eustace, que vestia um traje nobre com ombreiras e usava um cachecol no pescoço. Seu visual estava completamente diferente do habitual. Relaxe. Você não precisa ficar tão nervoso. Eu não estou, não é algo ruim. Ninguém é bom em tudo. Fique tranquilo. Sir Eustace disse enquanto gesticulava com as mãos. Após um momento de silêncio, Brian perguntou, onde está Machado de Ferro? Ele está acompanhando as bruxas, senhorita Effie e senhorita Sylvie. Parece que elas se tornaram tão populares quanto Edith. Sir Eustace apontou para um outro lado do salão e disse. Brian olhou na direção que Eustace apontou e viu as bruxas. Elas também pareciam bem desconfortáveis nos vestidos que Edith arranjou para elas no último momento. Contudo, elas ainda estavam atraentes e pareciam até mais bonitas que a pérola da região norte. Esses nobres não têm nem ideia de quem elas são. E com certeza Machado de Ferro não está ali para proteger as bruxas. Brian disse. Não está? Sir Eustace afagou a barba. Brian assentiu com a cabeça e explicou. Para ser mais exato, ele está protegendo os nobres. Imagina se a senhorita Effie ficar irritada. Os nobres irão sofrer da ira dela. Eles então se entreolharam e começaram a rir. Veja só, agora você está relaxado e natural. Brian congelou por um momento e disse, obrigado. Ei, de nada. Sir Eustace então acenou com a mão para um dos servos do castelo que estavam servindo bebidas. Ele pegou uma taça de vinho, virou-se para Brian e perguntou, gostaria de uma bebida? Não. Sua Majestade disse que um militar em serviço nunca deve se embriagar. Até mesmo em descanso. E a norma? Tudo bem. Sir Eustace deu um gole no vinho e continuou, que pena. Você acha, Brian hesitou e continuou, que está correto o que a senhorita Edith disse. Por exemplo, que um cavaleiro nunca deve recusar convites para ocasiões como esta porque representa a Sua Majestade. Está correto. Sir Eustace assentiu com a cabeça. Brian ficou desanimado e logo falou, então acho que não estou qualificado para ser um cavaleiro. Eu não consigo me portar de forma natural e relaxada como ela nestes tipos de ocasiões. Está tudo bem, rapaz. Sir Eustace disse enquanto estendia as mãos. Algumas pessoas são boas nisso e outras, não. De fato, um cavaleiro que se destaca em banquete poderá trazer glória, elogios ou até mesmo vantagens diplomáticas ao lorde dele, mas um cavaleiro não é feito só disso. Na verdade, meu filho também é ruim em eventos sociais na opinião dos nobres. Você diz? Luz da manhã? Sim, ele raramente fala com os outros nobres e falta quase todos os eventos sociais da nobreza. Porém, ninguém pode negar que ele é um excelente cavaleiro. Eu não conheci esse lado do Sr. Ferlin. Tem muitas coisas que você não sabe sobre ele. Sir Eustace sorriu e continuou, ele é teimoso como uma pedra. Me encheu de ódio por ter se casado com uma civil. Eu cortei relações com ele naquela época, mas depois me toquei que era eu quem estava errado. A senhora Irene será uma ótima esposa para o meu filho. Tem todas as qualidades de uma nobre, só não tem o título. Parando para pensar, deve ter sido bem difícil para eles naquela época. Sir Eustace parou e mudou de assunto. Eu ouvi que você teve uma batalha sangrenta contra os rebeldes que planejavam queimar os grãos de Vila Fronteiriça. Sim. Mas na verdade foi Lady Rouchinol que os deteve. Se não fosse por ela, eu teria morrido naquele porão. Brian disse com um pouco de constrangimento. Mas pelo menos você agiu, não foi? É muito mais bravo do que a maioria dos nobres, que só tem o título, mas não a coragem de lutar contra os inimigos deles.
Eu acho que Sua Majestade não escolheu você por causa de seus dotes sociais, e sim por causa de sua bravura. Contanto que você continue sendo quem é, estará mais do que qualificado para ser um cavalheiro. Entendo. Brian se sentiu comovido e disse, obrigado pelas palavras. Está tudo bem. Encare isso como uma conversa normal. Você me lembra Ferlin, então meio que não consigo segurar a língua. Sir Euteque disse enquanto afagava a própria barba. Após um momento, Brian perguntou em baixo tom, então, e quanto a outra coisa que a senhorita Edith mencionou? Que as atividades da nobreza são chatas e, percebo que você está interessado nela, né? Sir Euteque observou Brian com interesse. Não, não. Eu só estou curioso. Brian balançou as mãos rapidamente em negação e explicou. É que antes ela demonstrou não gostar muito dessas atividades, mas agora qualquer um pode ver que ela parece gostar bastante. Bem, como posso dizer? Algumas pessoas conseguem lidar muito bem com certas coisas, mesmo que tais coisas não lhe agradem. Eu acho que a senhorita Edith é uma profissional nesse tipo de arte, que é fingir. Fingir gostar de coisas desagradáveis. Não é algo raro. Sir Euteque deu de ombros e continuou. Muitos nobres são talentosos e naturalmente bons em muitas coisas, mas isso não significa que eles gostam de tudo que fazem ou que têm que fazer. Ah, e não esqueça que Edith é filha de um duque, então já era de se esperar que ela possuísse tamanho talento em questões sociais. Sua Majestade precisa de alguém como ela. Brian suspirou. Talvez. Sir Euteque disse sem se importar muito. Mas isso não significa que Sua Majestade não precise de outros tipos de pessoas. Como eu disse antes, ninguém é bom em tudo. Somos humanos, temos nossos defeitos e nossas virtudes. Forçar-se a ser bom em tudo só nos levaria ao desgaste. Foi por isso que Sua Majestade o escolheu como cavaleiro, pois há virtudes em você que ele precisa. Euteque parou por um momento e continuou, e com base nas mudanças que vi na cidade de Primavera Eterna, acho que ele está certo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.